Então, amigos, hoje eu vim até a Universidade Federal do Rio de Janeiro entrevistar uma pessoa que para mim é muito cara. Eu tenho ela há muitos anos como minha amiga, isso para mim é um privilégio. É uma pessoa que eu considero um modelo de profissional, não consegui chegar nem perto do que ela é. É uma conservadora, restauradora, doutora, pós-doc, enfim. Maria Luísa Soares, mais conhecida como Cuca. Cuca. Cuca, muito obrigada por nos receber aqui. Desculpe estar entrando assim na sua vida, tá? O canal agradece, porque a gente só tem a crescer com uma entrevista sua. E hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta diretamente a segurança de acervos, que é a ética profissional. E que é um tema que está muito em voga hoje. Hoje em dia, o Brasil o que mais fala é sobre ética. E, Cuca, depois que apareceram as obras, que houve aquele problema em São Paulo, que foi descoberto que estavam expondo obras que o Laércio denunciou, que Certo. seria da Biblioteca Nacional. O problema de ética voltou, os roubos voltaram a ser comentados. E a ética me voltou à cabeça, porque eu acho que o trabalho da gente que lida diretamente com o acervo influencia muito você ter um padrão rígido de ética. O que seria a nossa ética enquanto restauradores e conservadores lidando com a memória? Bem, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de conversarmos um pouco. O tema me é particularmente muito... Eu gosto desse tema, né? Eu gosto de conversar com os alunos sobre ética e profissão, ética e trabalho, ética e patrimônio. Então eu gosto desse tema. Então nós vamos conduzir um pouco a conversa, um pouco sobre esse ponto de vista que eu venho como observadora, né? Uhum. Já trabalhei em algumas instituições públicas, já trabalhei com o setor privado, agora na universidade. Então como é que isso vai surgindo? Então eu vejo que, ou pelo menos eu penso que a ética não está na moda. Ela tem que ser a moda, ela tem que ser. Né? Porque quando você pensa em ética, você está envolvendo todos os conceitos morais que vão referenciar o trabalho profissional, enfim, em várias áreas do conhecimento, em vários campos do saber. Né? Então, a ética, ela passa por isso, é por você ter referências morais para você desenvolver uma relação com a sua prática profissional, com os objetos com que você está manipulando, com o seu entorno, com a sua equipe, com os seus colegas. Então isso vai criando uma segurança para você poder estabelecer padrões, né, de relacionamentos, padrões profissionais, para construir uma base mais concreta, né, em relação a esses conceitos. Cuca, você acha que o fato da nossa profissão não estar reconhecida, isso influencia de alguma forma negativamente? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque quando nós pensamos no reconhecimento profissional, está implícito, não é, o código de ética. Pois é. Né? Então, como não há um reconhecimento, oficialmente você não pode recorrer ao código de ética. Embora nos nossos programas, nas nossas atividades cotidianas, nós tenhamos sempre como referência um código de ética, que é o código estabelecido pelas instituições internacionais, pela própria Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores. Então, existe um código, mas, digamos, se tivéssemos que fazer alguma coisa
legal em relação a uma denúncia, Sim. em relação a algum tipo de comentário legal, nós não podemos fazer oficialmente, porque a profissão não é reconhecida. Não existe. Não é reconhecida. Então, esse é um fator importante, né? Que nós poderíamos pensar que anda um pouco junto. O Sim. reconhecimento profissional Sim. e um código de ética que fosse pertinente à profissão no Brasil. Né? Porque, por enquanto, nós pegamos as referências internacionais, pegamos as referências das grandes instituições, mas nós aqui ainda não desenvolvemos um conceito próprio, né, de código de ética profissional que fosse pertinente ao tipo de material que nós temos, pertinente ao tipo de memória e patrimônio que nós temos. Então, isso realmente ainda está um pouco fora. E você, eu fico pensando se você, dentro de uma universidade, se você consegue passar esse conceito para os alunos, se eles conseguem absorver. Ah, não. Dentro da universidade, eu acho que a grande mudança que nós observamos no campo, aí já falando especificamente no Brasil, é após a criação dos cursos de graduação. Sim. Então, eu sempre reforço muito que o papel da Isso universidade... foi um ganho fantástico. Fantástico. E o papel da universidade é estabelecer esses padrões. Uhum. Então, eu acho que através das diferentes disciplinas, através das relações interdisciplinares, vai se formulando e reforçando esse conceito ético em relação ao patrimônio. Então, isso foi fundamental. A criação dos programas hoje no Brasil vai estabelecer, e eu sempre converso com os nossos estudantes, que a partir de agora nós vamos ter outros pontos de vista. Porque até então nós tínhamos uma formação, o que eu chamo informal. Sim. Portanto, dentro dessa informalidade cabia tudo. Então, uma preocupação com o mercado, essa preocupação de não criar vínculos, digamos assim, políticos com esse gerenciamento das coleções. Né? Então, você tinha um distanciamento, você tinha um corpo técnico e tinha administração institucional. Então, a partir desse momento, e eu acho que isso também vem acompanhado de outros programas que também foram criados, né, com museologia, arquivologia, biblioteconomia, enfim, todos os programas que de alguma maneira vão contribuir interdisciplinarmente para estabelecer normas e padrões para a preservação dessas coleções, deste acervo. Uhum. Então, isso aí é perfeito. Isso aí não, eu vejo com muita clareza que o momento sobre esse aspecto é muito positivo para a conservação e restauração no Brasil. Certo? Porque você acha? Acho que sim. Por exemplo, nós já estamos colocando no mercado, e isso já está formando na Universidade Federal de Pelotas, na Universidade Federal de Minas Gerais, aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós já estamos colocando no mercado profissionais com um perfil diferenciado. Por quê? Já tem, por princípio, a reflexão, como eu digo, como uma barreira na intervenção. Então, a partir do momento que você reflete, que você pensa, que você contextualiza a intervenção, você já está colocando alguns padrões éticos em ação. Né? Porque se eu, como profissional, realmente não tenho as bases que seriam as bases que eu considero fundamentais dentro desse processo de formação para a conservação e restauração, se você não tem isso, fica muito solto. Então, potencializa que você tenha um conhecimento que você conseguiu através de uma formação informal, né? Você pode fazer uma viagem, você pode pertencer a um ateliê, você pode ter algum tipo de informação, aplicar esse conhecimento e modificar determinada situação.
Como foi esse caso agora, que nós vimos claramente que essa quadrilha tinha muito claro aquilo que ele queria e como poderia, digamos assim, modificar o espaço de guarda para não ser identificado. Então, você diz do Laércio? É isso, porque ele tem conhecimentos. Sim. Ele tem conhecimentos. E é importante observar que junto a ele, com certeza, tem um conservador restaurador. Porque, inclusive... Você acha? Claro. Inclusive... Com certeza eu não tinha pensado nisso. É lógico. Inclusive, Sim. trataram algumas obras. Isso. As obras foram tratadas. Então não é só um conservador, ele tem também um ateliê. Exatamente. Ele tem algum tipo de apoio técnico, não é? Então, isso fica muito claro. E mesmo na Europa, um dos grandes problemas que se consideram, que são chamados obras de terceiro escalão, ou seja, que não são as obras fundamentais dentro da história da arte, enfim, e que se movimentam muito na Europa porque existem muitos ateliês de conservação e restauração que trabalham com esses pessoas, com esses ladrões, com essas quadrilhas. Ou seja, a quadrilha é formada por especialistas, por conservadores e restauradores, que realmente utilizam o seu conhecimento para modificar um padrão, para criar um novo padrão. Então, isso na realidade, também tem que ser colocado claramente, que também o nosso conhecimento pode ser colocado para o bem ou para o mal. Para o bem e para o mal. Sim. Né? Então, se você tem um comércio muito forte de obras de arte, naturalmente surgirão oportunidades para que esses indivíduos atuem. Então, isso é muito claro, como qualquer área. Sim. Né? Como qualquer área. O conceito ético está muito associado à moral, ao reconhecimento do bem patrimonial. Se você tem apenas o conhecimento técnico, mas não identifica esse objeto dentro de uma cadeia de patrimônio e memória... Pois é, eu tive... bem, eu sou daquele tempo em que não existia o curso. Certo. Né? Foi criada, como você mesmo colocou, dentro da área de conservação e restauração de forma informal. Sim. Aqui, no Fundão, mas de uma forma... Mas eu vim de história. Certo. Né? Então eu tive toda aquela formação histórica. Certo. Né? E os padrões éticos também de lidar com o documento enquanto um bem próprio. Certo. Né? Enquanto nação, enquanto povo. Então isso eu carreguei para minha formação enquanto conservadora e restauradora. Muito bem. Né? Muito bem. Mas isso era meu. Eu não sei os meus pares como que agiram e em que se estruturaram. Né? Era uma formação que tínhamos arquitetos, tínhamos bibliotecários, arquivistas, museólogos, historiadores. Tinha uma gama enorme. Certo. Sendo que cada um com uma visão diferente desse universo. Certo. Né? Mas também nesse grupo você ia encontrar pessoas que não tinham formação nenhuma, que tinham apenas habilidade manual. Sim. Que aí é o grande gancho, porque durante muitos anos, e principalmente aqui no Brasil, considerou-se que a habilidade manual seria fundamental para essa atividade. Exato. Então, enfim, essa ideia, que a princípio é uma ideia, enfim, completamente errada do campo, levou a muitos desacertos. Né? Sim, imagina. Levou a muitas, porque, inclusive, em determinados momentos, por uma vertente política, por um pensamento político, a ideia era até formar mão de obra muito barata. Então, você tinha a ideia que você poderia criar uma massa de profissionais conservadores e restauradores, mas que nem eram conservadores e restauradores, eram apenas restauradores interventivos na sua função mais objetiva, ou seja, modificando o objeto patrimonial, interferindo no objeto patrimonial, e isso durante alguns momentos da nossa recente história patrimonial foi muito estimulado. No Brasil inteiro você vai ver professores desbravando o Brasil, ensinando
dá um bisturi, um pincel e restaura, pronto. Então, isso era uma ideia, não é? Que nós tínhamos, Sim, não é? sim. E que foi muito estimulada e consagrada em alguns períodos. Né? Que quanto mais você produzisse esse tipo de profissional, você estaria fazendo, entre aspas, um benefício para o patrimônio. Você considera que a falta de ética, pelo menos eu fico pensando, eu penso muito nisso, eu me preocupo muito com isso. Eu acho que a gente vive um momento em que o país está muito carente de ética. Certo, de modelos sabe? éticos. Exato. Certo. E eu fico me perguntando se isso não é uma questão que já vem do berço, da casa, da família, da estrutura. E se a gente pode, de alguma forma, colocar isso já dentro de uma universidade para alunos, se eles vão conseguir absorver esses conceitos. Eu acho que eu considero educação fundamental, né? Então, é lógico que se nós já estivéssemos em um patamar um pouco mais superior em termos gerais de cultura, né? Assim, a cultura brasileira, se nós já pudéssemos, ou se nós já tivéssemos condições de olhar para esse valor maravilhoso, para esse conjunto maravilhoso que nós temos como formação, apoiado na educação. Então, a educação patrimonial, você Sim. começar com as crianças, entendeu? Uma consciência crítica em relação àquilo que faz o seu entorno, aquilo que Sim. seriam as suas bases de desenvolvimento. Então, isso aí é um estágio que nós temos que buscar. Né? Nós temos que buscar esse estágio, em que a educação seja uma educação ampliada, que a educação possa, é lógico que nós no final estamos buscando a conservação, a restauração, a formação desses profissionais. É lógico que se nós já tivéssemos uma grande massa chegando às universidades com essa expectativa, né, de preservar o patrimônio, de cuidar desse patrimônio e cuidar desse patrimônio de maneira geral, genérica, né? Então isso aí seria, digamos, ultrapassar, entendeu? Uhum. É um degrau a mais que nós já teríamos percorrido. Realmente. Então você acha que a educação patrimonial seria um passo para a gente conseguir? É fundamental, porque você não. Eu estava comentando isso com uma amiga outro dia, que eu acho que os colégios deveriam ter como disciplina muito uma bem. orientadora para a criança. Para que percebesse o conjunto, né? Porque é a forma que você tem de dar um pertencimento à criança com o seu entorno, com sua cultura. Muito bem. Então, se você tem desde a base, ou seja, desde a família, desde do entorno familiar, uma consciência em relação à sua formação, não haveria tantos preconceitos, né? Porque quando você pensa em toda a força da formação da sociedade brasileira, com todas os seus matizes, isso daí, se cada um de nós pudesse se ver e se reconhecer, sim, então isso aí seria maravilhoso. Você não teria necessidade de ter mais para frente tanto esforço para trazer exatamente esses grupos para essa percepção. A preservação seria quase como natural. Natural. Né? Então é lógico que eu vou ter mais habilidades, porque eu estudei mais esse campo, me aprofundei nesse campo. Então, eu terei mais habilidades em relação, digamos, da minha geração. Mas se todos da minha geração tivessem tido a oportunidade de perceber o seu entorno, de perceber a sua formação, de perceber a sua naturalidade, é lógico que todos nós hoje poderíamos abraçar causas maiores. Né? Sim, porque estaríamos questionando em outro patamar. Em outro patamar. Então, se você me pergunta, os programas de conservação hoje, nós estamos reestruturando, nós estamos reorganizando, na tentativa de trazer para esses programas
enfoques mais relacionados com, digamos, com o entorno, com aquilo que você tem de referências no campo de patrimônio e memória, mas que possam ser analisados e observados por esses alunos. Uhum. Então, isso daí já é um grande começo. Mas, como falamos anteriormente, essa parte da formação básica ainda está muito latente. Uhum. Né? Você vê altos e baixos, então você tem movimentos muito fortes, em alguns estados é mais forte, Sim. em outros tem menos impacto, em outros são totalmente desconhecidos. Né? Então, eu acho que poderia se pensar numa política nacional que pudesse ser realmente voltada para desenvolver essa consciência patrimonial, mas, enfim, com crianças desde o início da sua formação. Sim, Né? seria Então, o ideal. Isso é muito interessante. Eu vou narrar aqui um fato que, enfim, a minha neta mais velha, porque eu guardei as roupas já de uma memória do meu filho, que a minha sogra me traz as roupas de batismo do meu marido. Ah, sim. E eu guardei. E ela, desde pequena, quando ela queria ver alguma coisa sobre a família, ela buscava aquilo que nós chamamos de conservação pelo afeto, né? Sim. Não é uma estrutura, não é uma grande estrutura, mas você organiza aquilo de maneira tal que a família é levada a compartilhar. Sim. Olha, a avó bordava dessa maneira. Sim. Sim, eu tenho isso também em casa. Enfim, então você vai observando que ela tinha muito orgulho de mostrar para as colegas dela, olha, isso é a roupa do meu... os meus avós vieram de Portugal e ela sabia bordar, porque eu conto as histórias. Sim. Que a avó trouxe de Portugal uma determinada maneira de bordar. Então, essas pequenas narrativas formam as grandes narrativas. Sim. Porque quando você observa que há uma preocupação de você trazer esse imaginário, de você trazer para a valorizando. criança, valorizando aquilo que ela tem, com certeza ela terá uma facilidade maior em perceber outros movimentos. O grande caso é você valorar a coisa, Muito né? bem. Você poder ver a importância que aquilo tem para você. E começando num núcleo pequeno familiar, você depois pode ampliar para o seu entorno e a cultura que está em volta. Isso aí vai criando curiosidades. É muito interessante. Sim. Que você vai observando que, de repente, o olhar se modifica. E há fases, por exemplo, 10, 12 anos, que eles ficam extremamente críticos em querer se aprofundar um pouco mais sobre a estátua quem é essa pessoa que está na estátua na praça, o nome da rua, por quem é essa pessoa do nome da rua. Então são todos os elementos que, lógico, que todos os componentes sociais vão se organizando para transformar esse conhecimento especificamente, mas você vai observar que há realmente um movimento de resgate da memória. Sim. E o resgate da memória vai trazer a materialidade desses elementos. E é com eles que nós, conservadores, restauradores, vamos trabalhar. É muito ótimo bem. Isso. Que bom. Olha, ficaria com você aqui a tarde toda não conversando. Podemos ficar a tarde toda. A turma já está chegando, tem que te liberar para elas. Tá, ok. Eu agradeço muito a sua colaboração. Imagina. Foi um grande prazer. Vamos ver se a gente consegue pegar esse gancho. Tá certo. Vamos ver se a gente consegue uma nova batalha. Isso. Colocando aí as crianças o reconhecimento profissional da profissão. E ampliando e abrindo espaço para essa percepção de formação, né, desses novos pensamentos em relação à formação com certeza das nossas crianças. Eu acho que é importantíssimo isso. Tá, ok. Muito obrigada, okay, Cuca. um prazer. Eu agradeço a todos.